As 70 semanas de Daniel. Se você está bem lembrado, terminamos ou falamos na última mensagem sobre a visão de Nabucodonosor, a estátua que representavam os impérios da Babilônia, da Grécia, ou antes da Grécia, Medo-Persa, Grécia e o Império de Roma. Cada vez que me detenho neste livro de Daniel, e não só no livro de Daniel, também nas revelações recebidas por João no livro de Apocalipse, mas não só esses textos. Há outros que o complementam, como Ezequiel. A gente fica cada vez mais impressionado com a grandeza de Deus. Como o Deus que nós servimos é grande, é tremendo. Como faz coisas grandes, que muitas vezes nós não compreendemos. E é interessante que, na visão da estátua, no capítulo 2 de Daniel, o texto sagrado, se você observar no capítulo 2, após o versículo 44, diz que uma pedra se soltou das mãos de Deus, não com a ajuda de homem, e essa pedra foi lançada nos pés da estátua, e a estátua se desfez. É interessante que na visão de Nabucodonosor, que foi desvendada por Daniel, ele vê os dedos dos pés, metade de ferro, metade de barro, e eu procurei investigar um pouco mais, chegando aí ao original, no hebraico. E é interessante que o termo que aparece lá é Erev. O dia, para o judeu, é diferente para qualquer um de nós. Para nós o dia se divide em que partes? Manhã, tarde e noite. Para o judeu, manhã. Quando o judeu fala manhã, ele fala buker. Então, se você disser babuque, pela manhã. Mas o judeu, ele identifica, por exemplo, a hora do almoço como uma hora em particular, Sohoraim. Mas ele identifica a parte da tarde que se mistura com a parte da noite. Quando você está viajando no seu carro e aí está deixando de ser dia para ser noite, você já viu como é que é ruim até para enxergar? Porque é uma mistura de tarde e noite, é Erev. E noite, em hebraico, é Laila, Balaila, de noite. Por que eu estou dizendo isso? Para você ter uma visão de que a palavra Erev, mistura do dia com a noite, é a mesma palavra que aparece quando se refere à mistura dos dedos da estátua, ferro e barro. Ferro e barro, Erev, mistura de dia com noite. Deus está dizendo para Daniel: a noite está vindo. A noite, a escuridão. O chifre pequeno, ele está pequeno. O apóstolo Paulo, ele faz referência a Daniel. Ele diz: já há muitos anticristos entre nós. Por menos que você perceba, mas nós já vemos uma luta daquele que o detém.
vê o poder da igreja, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, detendo o aparecimento com toda a força do anticristo. Mas por outra, você vê o poder do anticristo em todos os lugares. Nos Estados Unidos agora, o presidente acaba de sancionar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É o poder do anticristo. Todo mal que vai surgindo, é o poder do anticristo, o chifre pequeno, que já está em todo mundo. É o poder do islamismo ou do Estado Islâmico, que mata, que destrói. É o poder do mal da nossa nação, de pessoas que querem implantar o mal, a perversidade. É o poder do chifre mau, do chifre pequeno. E é interessante que a origem da palavra Erev é a mesma origem da palavra árabe. A mesma origem. Essas coisas me chamaram a atenção. Na minha visão, eu volto a dizer que, para mim, o que foi estabelecido entre Esaú e Jacó é o que nós temos hoje. A luta por terra entre os palestinos e os judeus tem origem aí. A língua árabe, na verdade, diz respeito ao povo que fala árabe e que, na verdade, tem uma rixa com o povo judeu. E para mim, dali surgirá, com a mescla da religião e do poder político, com toda a força o anticristo, e vai negociar com os judeus, vai negociar a paz, e aparentemente o mundo vai estar em paz, como Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: quando vocês ouvirem dizer a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Tudo isto foi visto por Daniel, e por isso eu quero que você abra agora no capítulo 7 de Daniel. Daniel ficou tão confuso quanto a visão que ele estava tendo. Ele ficou sem entender. E ele pediu a Deus que lhe mostrasse a visão. A partir do verso 23, o texto sagrado assim nos diz: ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos. Devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Esta referência é ao Império Romano, que viria como último império, poderoso. Vocês sabem pela história como os cristãos primitivos foram massacrados. Os 10 chifres, aí ele já fala sobre os dedos dos pés da estátua. 10 dedos, 10 chifres. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Já disse aqui que após o Império Romano, 10 tribos se constituíram. E essas tribos deram origem aos conhecidos hoje como países da Europa. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará. E será diferente dos primeiros reis. Ele já está falando do anticristo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos
e meio tempo, e explicando sobre esta parte, eu já deixei claro que um tempo significa um ano, um tempo, com mais 2 tempos, 3 tempos ou 3 anos. E meio tempo, meio ano, 3 anos e meio. Guardem isto. O anticristo se levantará, e aí ele não terá apenas o poder do homem, mas terá o poder dos demônios, terá o poder de Satanás, e isto durará 3 tempos e meio, falará contra o Altíssimo, tomará o lugar do Altíssimo, mas o tribunal o julgará, o tribunal divino julgará. O seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. O poder do anticristo será tirado e ele será totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, do povo de Deus, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão para sempre. No capítulo 8, Daniel reforça a visão do capítulo 7. No verso 3 ele diz: olhei para cima, e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. O carneiro, nós já dissemos o que representava. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro, uma referência ao Império Medo-Persa, quando Ciro e Dario estavam no domínio do Império Medo-Persa e invadiram a Babilônia, destruindo-a, tomando o governo. E quando a referência diz respeito aos 2 chifres, não confunda com o chifre pequeno, cuja referência é o anticristo. Um cresceu mais do que o outro, dizendo que Ciro passou a ter mais poder do que Dario. Verso 5. Enquanto eu considerava, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste. Esse bode, uma referência, nós já deixamos isto aqui claro, ao Império Grego que sucedeu o Império Medo-Persa, e esse chifre enorme, uma referência ao seu grande líder, Alexandre o Grande. Verso 6. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal. Avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo, quebrar os seus 2 chifres. Destruiu tanto Ciro quanto Dario e todo o império. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão, o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. O bode, o Império Grego, e o seu grande chifre, Alexandre o Grande. Em seu lugar cresceram 4 chifres enormes. Os 4 generais de Alexandre o Grande se tornaram os governantes na direção dos 4 ventos da terra. De um dos 4 chifres, saiu um pequeno chifre do sul, do leste da terra, magnífica. Creio que vocês já ouviram falar em Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio saiu de um desses 4 chifres, ou desses 4 generais, e tornou-se
um imperador perverso. Dominou Israel, dominou Jerusalém, dominou o templo, subornou os sacerdotes e chegou ao ponto de sacrificar um porco no altar e introduzir deuses pagãos no santuário. Mas depois, os zelotes, segmento do judaísmo, com armas em mãos, destruiu Antíoco Epifânio. Isso foi uma blasfêmia, mas que faz com que muitas pessoas confundam, achando que Antíoco Epifânio é que foi o anticristo, prescrito pela Bíblia. Os próprios judeus fazem essa confusão. Antíoco Epifânio foi, sim, um anticristo, como muitos anticristos estão surgindo no mundo de hoje, como Bin Laden e como tantos outros, alguns até se colocando no lugar de Cristo. Mas coisas piores virão, e virão por quê? Porque em Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus, após dizer para os seus discípulos, respondendo à pergunta que eles fizeram: quando será? Quais os sinais que nós teremos da tua volta? E Jesus diz: vocês vão ouvir de guerra, rumores de guerra, vocês vão ouvir de fome, de terremoto, doenças. Mas no verso 8 ele diz: todas essas coisas são princípio de dores. Princípio, o que nós estamos vendo, todas essas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. Por isso o texto continua, e no verso 13, quero chamá-lo ao verso 13 do capítulo 8. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durará os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário? A rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e será pisoteado? Ele me disse, o anjo disse: isto tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. 2.300 tardes e manhãs tem que significado? Aqui o contexto era das oferendas que eram feitas, do holocausto que era feito no santuário de Deus, no templo. No templo, o povo judeu fazia uma oferta pela manhã e uma oferta à tarde. Por esta razão, o texto sagrado diz: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, mas representando um dia. Significa que você tem, já aqui em profecia, cada tarde e manhã significa um dia, você tem que dividir por 2. Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. E se você divide 2.300 por 2, porque o dia é o mesmo, um sacrifício pela manhã, outro sacrifício à tarde, você terá a metade, que vai dar exatamente o mesmo que o profeta viu no versículo de número 25. Serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo, 3 anos e meio. Confundi sua cabeça, não confundi? Totalmente. Estou tentando ser o mais claro possível. Então o que acontece? O santuário, no templo, os judeus sacrificavam pela manhã e à tarde. E o que Daniel está vendo nessa visão
que o anjo lhe explica, o anjo lhe explica dizendo: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Você tem que dividir por 2, porque cada tarde de manhã você tem que dividir por 2, porque significa um dia. Então, 2.300 dividido por 2 vai dar quanto? Não precisa nem de fazer conta. 1.150. 1.150, você faz as contas, cada ano tem 366 dias, você vai ter exatamente meio próximo ali, 3 anos e meio. Ficou mais claro ou confundiu ainda mais? 3 anos e meio. O que eu quero dizer para você é que corresponde o versículo 25 do capítulo 7, quando diz um tempo, tempos e meio tempo, corresponde à mesma coisa de 2.300 tardes e manhãs. Quem não entendeu vai ficar de recuperação, me procura depois. Versículo 26. A visão das tardes e manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Mas vamos à parte final que está no capítulo 9. No capítulo 9, Daniel, sem entender muito bem algumas dessas coisas, ele faz uma oração a Deus, ele confessa o pecado da nação de Israel, ele pede misericórdia a Deus, ele pede perdão a Deus. Veja que eu não vou entrar nos detalhes dessa oração. Eu vou ao versículo 20. Capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor dos santos, em favor do santo monte, Sião, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o anjo mensageiro, muitos usam o nome de Gabriel com outras finalidades, erroneamente. Gabriel fica aqui na minha direita, Gabriel, monte guarda, Gabriel é anjo mensageiro. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde, manhã e tarde. Entendam? Na hora do sacrifício da tarde, ele está em oração. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Você não está compreendendo? Agora você vai compreender. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Aqui é que a sua cabeça vai fundir mais ainda. 70 semanas são decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Daniel está tendo a visão até a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Basta você ler com atenção. 70 semanas são decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. Ele morreu por nossos pecados, expiar as culpas, Jesus o fez na cruz, trazer justiça eterna,
cumprir a visão, a profecia e ungir o Santíssimo, referência a Jesus Cristo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir até que o ungido, o príncipe, venha, quando foi dado esta ordem? Primeira coisa a saber, quando foi dado esse decreto. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, este decreto foi dado por Xerxes, ou Artaxerxes, a Neemias. O livro de Neemias está todo dentro desta visão. Foi nesse tempo, lembram-se que o povo de Israel ficou na Babilônia, segundo Jeremias e Isaías, quantos anos? 70 anos. 70 anos. Após os 70 anos, Neemias, que estava também no cativeiro, foi pedir permissão para reconstruir os muros. Lembram-se disso ou não? Leia o livro de Neemias. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Os inimigos de Neemias que surgiram, que se opuseram. Então você veja que as 70 semanas de Daniel estão subdivididas. Eu quero concluir esta parte. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha até o nascimento de Cristo, haverá 7 semanas. Em profecia, cada tempo, cada manhã e tarde significa um dia. 7 semanas significa que você tem que multiplicar 7 vezes 7. Quem não fugiu da escola? 49, né? 49. Só que, além de significar um dia, neste contexto aqui, cada dia representa um ano. Cada dia representa um ano. Significa que essas 70 semanas representam 490 anos. 490 anos, que é exatamente o tempo em que o povo estava escravizado na Babilônia e o nascimento de Jesus Cristo. Até que o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. 62 com 7 vai dar quanto? 69. Para 70 semanas faltaram quanto? Uma semana. Acompanhe o raciocínio comigo. Uma semana falta. Ele diz: haverá 7 semanas em que vocês vão reconstruir a cidade, vocês vão voltar à cidade, e depois, até a vinda do Messias, haverá 69 semanas. Somando os dois, dá 69 semanas. Fica faltando uma semana, o tempo do anticristo, e o texto vai deixar isso claro, e eu vou terminar com ele. Veja bem, vamos continuar aqui no texto sagrado. Ela será reconstruída, ruas, muros, mas em tempos difíceis. Verso 26.
depois das 62 semanas, 62 com 7, 69, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Quando foi que a cidade, o templo, tudo foi destruído? No ano 70 depois de Cristo. Jesus não disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado? No ano 70, o general Tito invadiu Israel, acabou com tudo e destruiu o templo. Agora, o fim que Daniel viu lá na frente, virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Desolações. Não pensa que o mundo vai melhorar não, irmão. Coisas piores virão. Com muitos ele fará uma aliança. Com muitos o chifre pequeno fará uma aliança. O anticristo fará uma aliança. Haverá aliança entre os governantes da Europa. Haverá aliança entre os governantes do Oriente. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. 69 semanas, uma semana ficou. Uma semana ficou para o fim. No meio da semana, quanto tempo? 3 anos e meio. Olha as outras revelações que Daniel recebeu. 2.300 tardes e manhãs, divididas por 2, para dar cada dia 3 anos e meio. 3.500 tardes e manhãs, ou seja, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, 3 anos e meio. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Para muitos estudiosos, alguns creem que sim, outros creem que não. Peça a Deus para te dar entendimento. O anticristo surgirá e não será, não pensa que vai surgir alguém com chifre na cabeça não, tá bom? Vai aparecer, você fica esperando o chifrudo, né? Vai aparecer ninguém com chifre não. É uma referência ao poder. Um poderoso vai surgir, não poder apenas do homem natural, mas com o poder satânico. E o que ele vai fazer? Alianças, concerto. Os grandes presidentes, eles não se assentam à mesa aí para fazer alianças? Alianças. A Grécia agora está falindo, eles estão fazendo tudo para fazer alianças. Estou terminando. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício, ele vai pedir culto para si mesmo. Os judeus de início vão aderir, haverá paz entre muçulmanos, judeus. A maioria crê que o templo de Jerusalém, por causa dessa aliança, vai ser reconstruído. Haverá então um momento de paz. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Meus irmãos, meus amigos, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós estamos encaminhando para um tempo em que surgirá algum líder muito forte, com poder político e com poder religioso.
E muitas pessoas que hoje estão, inclusive nas igrejas evangélicas, vão aderir ao anticristo. Porque ele virá com grande poder, fazendo sinais, fazendo milagres, pedindo culto para si. Quando ele pedir culto para si, então os judeus não aceitarão. Por isso a palavra diz: o remanescente será salvo. Os judeus então se voltarão contra ele. E a Bíblia diz que neste tempo estourará o Armagedom. O que significa estourar o Armagedom? Haverá então um grande movimento de guerra. E neste momento, a Bíblia diz que Jesus Cristo virá para ter um embate com o anticristo. E com o sopro da sua boca ele o destruirá. O que nós temos que estar preparados é porque esse tempo não está muito longe. Não está longe porque as coisas estão acontecendo de uma forma como nunca aconteceu. No passado, a mudança demorava 100 anos, 150 anos. Hoje, uma mudança de impacto dura apenas dias. Dias. E pela palavra de Deus, tudo está sendo preparado para a vinda do anticristo. A tecnologia estará à sua disposição. A promiscuidade em todo o mundo, como eu falei no início desta mensagem. A perversidade. E para agradar, vocês veem como os políticos agem? Eles agem para agradar as pessoas. Não importa que seja adotando pena de morte. Não é porque aborto é pena de morte, apesar de dizermos que somos contra a pena de morte. Não importa, o que importa é agradar. Se agrada o povo, então tudo é válido. E os próprios pregadores da palavra de Deus estão sendo seduzidos e dando o que o povo quer. Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez não gostariam de estar ouvindo isso. Gostaria de estar ouvindo um pregador que estivesse dando uma palavra para você apenas de motivação, para você sair daqui motivado, mas amanhã você se depara com as suas crises, com seus problemas. Nós não podemos confundir a promessa dada para Israel. Para Israel foi dada uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Para nós é prometida a santa cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a Nova Sião. Nós não somos judeus que esperavam uma terra aqui, e mesmo tendo tido promessa de Deus e vendo os milagres de Deus, não creu em Jesus. As pessoas hoje estão buscando apenas resposta para esse tempo, mas Deus tem para você uma resposta de um tempo que nunca se acabará. Um tempo eterno com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tudo isso que Daniel está nos falando, nós vamos complementar na próxima mensagem sobre Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Eu fico impressionado com a grandeza de Deus. Como Deus faz coisas que nós não nos apercebemos. Deus falou para Daniel há 2.500 anos e depois falou para João as mesmas coisas. As mesmas coisas. É por esta razão que o Senhor diz e sempre nos advertiu: vigiai, 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 para que vocês não sejam pegos de surpresa, porque vocês não sabem a que dia virá o vosso Senhor. Nós temos os parâmetros que nos mostram a proximidade da vinda de Cristo, mas ninguém pode dizer ele virá neste ou naquele dia. Ele virá de surpresa. Ele virá de surpresa. O próprio Senhor Jesus, nas suas palavras proféticas, em Mateus 24 e 25, ele diz: dois estarão deitados, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Muita gente já fez essa pergunta: ai, que medo, será que meu marido vai, eu fico? Será que eu vou, meu marido fica? Jesus não está falando sobre isso. Jesus está dizendo: enquanto você estiver dormindo aqui,
lá no Japão eles estarão trabalhando. Enquanto você estiver numa situação, outro estará em outra situação. Ele está dizendo, não importa, um será levado, outro será deixado. E nem significa 50% não, porque será muito menos de 50% aqueles que serão levados para estar com o Senhor para sempre. Portanto, vigie, meu irmão. Vigie, sabe por quê? Tem muita gente dentro da igreja, mas é só de fachada. É só de fachada. Deve ter gente aí olhando no celular, por exemplo, procurando saber das notícias lá fora. Deve ter gente aí marcando encontro para quando sair daqui. Deve ter gente aí, mas que está vivendo na promiscuidade, na pecaminosidade. Você vai poder estar dentro da igreja e poderá acontecer, 2 estarão dentro da igreja, mas um será levado, o outro será deixado, porque não levou a sério as revelações da palavra de Deus. Não foi à toa que Deus disse a Nabucodonosor e Daniel interpretou há 2500 anos, e vem Jesus dizendo, os dias estão próximos. Se estava próximo há 2000 anos atrás, eu não gosto de aprontar terror para cima de ninguém, mas se estava próximo há 2000 anos atrás, o que dizer no século 21? O que dizer em 2015? Eu não sei quanto tempo durará, mas eu não sei se precisa haver mais males do que nós temos visto. Eu não sei, quando num país como o nosso, que é tido como 95% de cristãos, e um país que tenta aprovar a todo custo uma lei em que uma criança decide o sexo que quer ter, e que os pais não podem interferir. Um país igual o nosso está caminhando para a perdição, porque os seus governantes não têm o temor de Deus, por isso tanta ladruagem, por isso tanta roubalheira, por isso tanta promiscuidade. Quem está governando esta nação, e não é só esta nação, as nações do mundo, são pessoas nas mãos de Satanás, e a igreja precisa se despertar, porque o tempo está curto demais, e é nossa missão salvar o maior número de pessoas possível, enquanto é dia. A noite vem, e o Senhor disse isso para Daniel, Ereve, a noite está substituindo a luz, enquanto é dia, meu amado. Se você ainda não tem Jesus como Senhor da tua vida, as drogas estão destruindo, o diabo está pisoteando, não nos resta alternativa a não ser viver única e exclusivamente para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo. É para isso que você foi chamado por Ele. Não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi. Foi Jesus que te escolheu. Eu vos escolhi a vós, e eu vos dei uma ordem: produzam fruto digno de alguém que arrependeu-se dos seus pecados e entregou a sua vida completamente aos cuidados de Jesus, e que Ele nos abençoe. Amém e amém. Graças a Deus.